Você só se deu conta do que estava acontecendo quando um deles falou mais alto e disse para você parar. Era uma abordagem. Sua cabeça ainda estava na sala de aula, ainda estava em Dostoiévski. Hoje eu quero te falar de O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, e te colocar algumas questões que para mim ficaram pulsantes aqui, te convidando a fazer uma reflexão a respeito do quanto a literatura é transformadora em nossas vidas. Recentemente, o escritor Jefferson Tenório veio ao público nas suas redes sociais manifestar toda a sua preocupação após ele aceitar dar uma palestra em uma escola da Bahia, sofrendo uma ameaça de morte anônima simplesmente por se disponibilizar a falar de literatura para as pessoas. Negar o racismo ou simplesmente dizer que não é racista não resolve absolutamente nada, porque aqui com esta obra do Jefferson, com O Avesso da Pele, a gente consegue compreender como o racismo está estruturado tanto nas micro quanto nas macro relações. E ele faz isso de uma forma que é também uma grande provocação. A provocação para se pensar o quanto a intelectualidade negra ainda também é não abordada na sua erudição, e sim sempre como um espaço de um manifesto quase, uma literatura que se propõe a algo panfletário, a algo que tem uma posição política acima de todas as outras estruturas que compõem uma narrativa literária. E aqui a gente tem a subversão de tudo isso, porque a crítica ao racismo ela vem estruturada de uma literatura, de uma possibilidade de se ler, tanto nas entrelinhas quanto nas referências que são trazidas, tudo que está errado na nossa sociedade e que muitas vezes não é trazido à tona por uma incapacidade de compreensão, mesmo daqueles que se propõem a travar uma luta antirracista. Aqui a gente tem pelo menos duas grandes referências, tá? Uma delas, a Dostoiévski. É inevitável e ela amarra, ela estrutura toda a narrativa da obra. E a outra, a Júlio Cortázar, numa perspectiva de se enxergar o Avesso da Pele como um espaço de se mostrar o potencial de reflexão hoje, na contemporaneidade, a partir daquilo que a literatura nos dá a pensar, de algo que foi dito em outros contextos, por autores de outros espaços, de outras épocas, mas que traziam situações humanas que hoje, quando aproximadas da realidade brasileira, da negritude brasileira, podem e devem e têm muito a ensinar para principalmente os jovens conseguirem repensar as suas relações, não só de luta política, mas também afetivas e emocionais. Aqui a gente tem um narrador em primeira pessoa, o nome dele é Pedro. Pedro se dirige desde o início ao seu pai, a Henrique, e também fala um pouco da mãe, a Marta, porque ele traz na narrativa um diálogo para se relembrar daquilo que experienciou o pai depois de ter sido morto em uma abordagem policial, assassinado, como a gente sabe que infelizmente acontece no nosso país. Então este personagem, o Pedro, ele vai assumir uma postura de se dirigir sempre ao pai, ele se comunica com o pai. Você, quando fez isso, você que pensava assim, você que era um professor de uma escola pública, que tinha nos livros aquele potencial, enxergava neles um potencial transformador, que ele poderia fazer alguma coisa pelas pessoas. Pedro já diz isso desde o início, quando começa a se lembrar da trajetória de seu pai após ele ter sido assassinado. E aí ele vai também se licenciando muitas vezes para que a mãe, para que outras mulheres negras tomem esse papel de narrador e possam elas falar sobre experiências de racismo que são particulares das mulheres. Então tudo isso aqui é muito bem construído. Isso vai tendo um potencial de nos colocar, enquanto leitores, num papel, numa relação de alteridade. A gente é convidado a sentir um pouco na pele, não experienciar como de fato experienciam as pessoas negras, porque só quem tem a pele negra pode sentir a dor do racismo, mas poder pelo menos refletir, se colocar no lugar, experienciar, mesmo que à distância, através dessa magia que é possível com a literatura, aquilo que muitas vezes nós só temos a capacidade de ter um pouco mais de compreensão quando nos dispomos a tentar chegar o mais próximo possível daquilo que essas pessoas estão sofrendo. E Pedro vai ter uma relação com seu pai, que é a relação de muitos pais e filhos ao longo da nossa existência. E ele busca,
mesmo com a separação dos pais, manter um contato com o Henrique para que ele possa ser a sua voz, a voz de alguém que já viveu muitas das suas desilusões enquanto jovem, amorosas e tudo mais, para que tenha uma palavra para lidar com o pai. Então, um filho que está sempre em busca desse pai, em busca dessa proximidade. Me lembrou também a Invenção da Solidão, do Paul Auster, quando ele traz essa relação entre pai e filho. E em certa medida, lá nos seus primeiros contatos com as meninas, né, descobrindo o amor, o Pedro vai lembrar de uma história em que o pai sugere para ele que vá até o livro do Júlio Cortázar, O Jogo da Amarelinha, e copie, transcreva o capítulo 7 para que ele vá passar para a sua amada, né, para a pessoa, pelo menos idealizada ali, a idealização que ele tinha do amor que ele sentia por uma menina. E então eu fui até o livro O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar, que eu não li ainda, para ver o que o Henrique sugeria para o Pedro, e que na verdade é uma sugestão do Jefferson Tenório, para ver como que isso dialogava com este texto do Avesso da Pele. E lá no capítulo 7 vai dizer assim: toco a tua boca, com um dedo toco o contorno da tua boca, vou desenhando essa boca como se estivesse saindo da minha mão, como se pela primeira vez a tua boca se entreabrisse, e basta-me fechar os olhos para desfazer tudo e recomeçar. Faço nascer de cada vez a boca que desejo, a boca que a minha mão escolheu e te desenha no rosto, uma boca eleita entre todas, com soberana liberdade, eleita por mim para desenhá-la com minha mão em teu rosto, e que por um acaso, que não procuro compreender, coincide exatamente com a tua boca que sorri debaixo daquela que a minha mão te desenha. Tu me olhas, de perto tu me olhas, cada vez mais de perto, e então brincamos de cíclope. Olhamos-nos cada vez mais de perto, e nossos olhos se tornam maiores, aproximam-se, sobrepõem-se, e os cíclopes se olham, respirando indistintas, as bocas encontram-se e lutam debilmente, mordendo-se com os lábios, apoiando ligeiramente a língua nos dentes, brincando nas suas cavernas, onde um ar pesado vai e vem com um perfume antigo e um grande silêncio. Então, as minhas mãos procuram afogar-se nos teus cabelos, acariciar lentamente a profundidade do teu cabelo, enquanto nos beijamos como se tivéssemos a boca cheia de flores ou de peixes, de movimentos vivos, de fragrância obscura. E se nos mordemos, a dor é doce, e se nos afogamos num breve e terrível absorver simultâneo de fôlego, essa instantânea morte é bela. E já existe uma só saliva e um só sabor de fruta madura, e eu te sinto tremular contra mim, como uma lua na água. E aí, lendo o Cortázar e vendo o que o pai de Pedro, narrador da história, sugeriu ao filho ler, a gente tem um contato também com aquilo que o próprio Jefferson nos sugere realizar de leitura para compreender essas teias de afeto que se formam ao longo da nossa existência. Como que esse pai, que teve namoradas negras, teve namoradas brancas, que experienciou a relação de ser um homem negro a conviver com uma família de mulheres brancas com as quais ele tinha uma relação afetiva, amorosa, e que se dissolveu por determinadas razões. Depois, o encontro com a mãe de Pedro. As características dessa mulher que, assim como eu disse para vocês agora há pouco, ela também tem algo a nos dizer e que ela lida com a questão racial diferente do pai Henrique, esse intelectual negro, professor de escola pública. Ela, esta mulher, que teve uma série de questões que a marcam desde a infância, na sua construção, enquanto alguém que também tinha um olhar para as questões raciais, não tem a mesma relação para se estabelecer sobre esse mundo que a gente vive, que é realizada na perspectiva do pai do Pedro. Então são diferentes visões sobre tudo isso que nos constitui enquanto sociedade e que está, de alguma forma, entrelaçada com as nossas relações afetivas. É interessantíssimo, porque se ele é um professor, um intelectual, alguém que quer levar para os seus alunos experiências que a literatura permitem com que a pessoa possa pensar o seu contexto, a sua vida, ele vai ter que usar de quê? De muita criatividade, que é o que a maior parte dos professores de escolas públicas hoje, que se propõem a tentar buscar resgatar pela literatura uma autocrítica, uma capacidade de autoconhecimento, vão fazer. E não era assim diferente com o Henrique, aquele ao qual Pedro, narrador da história, se dirige.
E ele consegue fazer isso através de Crime e Castigo do Dostoiévski. Veja, eu separei uma parte aqui do Crime e Castigo, onde o autor vai nos dizer da seguinte forma a experiência de Raskolnikov. Acordou no dia seguinte, já tarde, depois de um sono intranquilo, mas o sono não o revigorou. Acordou amargo, irascível, com raiva, e olhou com ódio para o cubículo. Era uma gaiola minúscula, de uns 6 passos de comprimento, do aspecto mais deplorável, com um papel de parede já amarelado, empoeirado e todo descolado, e tão baixa que um homem um pouquinho alto que fosse ficaria horrorizado, com a impressão permanente de que a qualquer momento bateria com a cabeça no teto. O mobiliário correspondia ao cômodo. Eram 3 cadeiras velhas, não exatamente inteiras, uma mesa pintada num canto com vários cadernos e livros em cima. Pelo estado empoeirado que estava, já se via que mão nenhuma os tocava, não havia tempo. Por último, um sofá grande e desajeitado, que outrora fora coberto de chita, mas agora estava esfarrapado. Ocupava toda a parte da parede, da metade e toda a extensão do quarto e servia de cama a Raskolnikov. Isso está numa das grandes obras da literatura russa, essa descrição de cenário, de espaço social. E este é, sim, também um espaço social muito comum aos jovens negros da periferia do nosso país. E essa é a intenção do autor da história. Essa é a intenção do narrador da história. Essa é a intenção do professor ao qual se dirige o narrador da história. As memórias que dele são resgatadas para levar ao diálogo com nós, leitores, com os personagens que são fictícios, alunos ali, onde o professor tenta se comunicar, mas que na verdade representam os alunos das escolas públicas do nosso país como um todo. E ele, Henrique, personagem da história ao qual Pedro se dirige, também representa tantas professoras e professores negros de escolas públicas do nosso país, sobretudo de escolas públicas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é sim um dos estados mais racistas do nosso país. E eu falo isso residindo aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, a 260 quilômetros de Porto Alegre. Eu posso com muita lástima assegurar isso que o autor traz nas linhas deste livro, ou seja, a denúncia ao quanto o racismo cria barreiras para que as pessoas possam viver plenamente, com que elas possam se desenvolver plenamente, assumir cargos que não sejam subalternos, assumir espaços onde elas possam mostrar e revelar todo o seu potencial intelectual, como nos faz Jefferson Tenório. E a literatura, e Raskolnikov, Crime e Castigo, Dostoiévski, ou mesmo Júlio Cortázar com O Jogo da Amarelinha, podem nos permitir este contato, este avesso da pele, que é a possibilidade de colocar as pessoas em contato com aquilo que está fora do alcance dessa sociedade que as constantemente constrange pela cor da sua pele e tenta impor a ela castigos e torturas, porque embora a gente tenha superado o período da escravidão, a escravidão moderna ela também elegeu aqueles que são as suas vítimas e já tem também os seus algozes. É isso que a gente consegue observar com a literatura do Jefferson Tenório, uma possibilidade de ter contato direto com outros autores que em outras épocas, em outros contextos, têm muito a nos dizer sobre a época e o contexto de hoje. E esse é o poder transformador da literatura. Esse é o avesso da pele que o Jefferson Tenório comunica, e comunica muito bem com a sua obra. E é por isso que tu não podes deixar de ler este livro, e eu quero te recomendar a leitura e te fazer o convite para, após realizar a leitura do livro O Avesso da Pele do Jefferson Tenório, voltares aqui para que a gente possa conversar um pouco mais sobre todo o potencial estético, político que está contido nesta grande obra da literatura nacional contemporânea. Por hoje é isso, pessoal. Em breve a gente volta com mais resenhas e mais conteúdo aqui no Sujeito Literário. Até a próxima. Tchau, tchau.